Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias, novidades do nosso Vascão. Na tarde de hoje tivemos atualizações sobre jogadores lesionados, tivemos uma ótima notícia sobre o Nuno Moreira, vamos falar disso, vamos falar também das vendas de jogadores, tanto a do Ryan e também a do lateral Paulinho, você vai entender aí a situação do jogador com o Atlético Mineiro, muita coisa, mudanças no time titular, jogador da base vai estar entre os profissionais amanhã, relacionado para a partida contra o Bahia. Tudo isso e muito mais, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí a galera que está se inscrevendo no nosso canal, falta muito pouco para a gente chegar a 225 mil inscritos. Vai lá também no meu segundo canal do Vascão, Danilo Vasco, link está na descrição, se inscreve lá também, falta pouco para a gente atingir uma marca importante, 3 mil inscritos lá. Também tem o nosso canal de cotas, o Vamos Vasco, todos esses links estão na descrição, se inscreve lá. Também tem aquela dica aí para você que curte camisa retrô, meu amigo. Também estou deixando aí na descrição, baitas camisas aí do Vasco com a costura impecável, com a cruz bordada, aquele material de alta qualidade, né? Para você que curte modelo retrô, o link está aí na descrição também, vários links aí, tem até boné, meu amigo. Confere lá, você aí que é vascaíno apaixonado, que curte esse tipo de modelo aí de camisa. Bom, sem mais enrolações, vamos aí para o nosso vídeo. Amanhã é dia de Vasco e Bahia. Jogo atrasado, né, cara? O Vasco aí precisa vencer de qualquer maneira o Bahia amanhã para conseguir aí dar um salto longe da zona do rebaixamento, né? Caso o Vasco vença amanhã, podemos chegar à 13ª colocação, ultrapassando o Internacional no saldo de gols. O Vasco tem uma vantagem aí, caso vença amanhã o Bahia, e que deixará o Vasco um pouco mais tranquilo no Campeonato Brasileiro, digamos assim. Até porque depois desse jogo contra o Bahia vamos ter duas pedreiras pela frente, né? O Cruzeiro já no final de semana em São Januário, é verdade, o jogo é em casa, mas é contra um dos postulantes ao título brasileiro, um time que não perde pontos facilmente. Não vai ser nada fácil para o Vasco vencer o Cruzeiro. Também na sequência já vamos ter o Palmeiras no Allianz Parque, onde o Vasco historicamente não consegue vencer, né? Se eu não me engano tem uma vitória apenas no Allianz Parque. Quando o Vasco pisou lá pela primeira vez, né, que foi aquele show do Nenê em 2015, não me recordo de outra vitória do Vasco lá no estádio do Palmeiras. Mas o jogo de amanhã é um jogo de suma importância, só a vitória interessa, cara. O Bahia é um time que está lutando pro G4, mas eu não enxergo o Bahia isso tudo, cara. Até falei aqui já alguns vídeos passados que o Bahia, na minha opinião, tem um time até certo ponto parecido com o do Vasco. Não é um time que destoa tanto assim do Vasco, como foi, por exemplo, no final de semana contra o Flamengo, mas o Bahia é um time bem semelhante ao do Vasco. Tem um craque, o camisa 10, Everton Ribeiro. O Vasco também tem um Coutinho, que é muito mais jogador do que o Everton Ribeiro, e também tem um goleador lá na frente, que é o William José. O Vasco tem um Verratti, tem outros jogadores interessantes, jogadores mais jovens. Infelizmente, o jogador que poderia desequilibrar também para o lado do Vasco não vai entrar em campo amanhã, que é o Ryan, suspenso aí pelo terceiro cartão amarelo. O jogo vai ter transmissão amanhã só do Prime Video, Amazon Prime Video, às 7h30 da noite. E tivemos ótimas novidades, ótimas notícias quanto ao Nuno Moreira. Mais cedo foi trazido pelo jornalista Fábio Azevedo, a gente até falou isso aqui no nosso canal, que o Nuno Moreira não estaria à disposição para esse jogo e ficaria fora da partida. Na tarde de hoje foi apurado por outros jornalistas que realmente o Nuno Moreira vai para o jogo e o jogador já treinou normalmente com o elenco vascaíno. Ele teve uma lesão no clássico contra o Flamengo, foi substituído no intervalo pelo Andrés Gomes, mas não teve uma lesão mais grave e está aí totalmente liberado. E a princípio ficará pelo menos à disposição do Fernando Diniz. Eu acredito que ele será titular no jogo amanhã contra o Bahia. E também tivemos outras atualizações. O Tietê, a princípio, que treinou com o elenco vascaíno, não deverá também ser relacionado para a partida de amanhã, juntamente aí com o Lucas Piton, Thiago Mendes. Também não vamos ter o próprio Ryan, que a gente falou, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além também do Robert Renan, que teve aquele problema de concussão no jogo contra o Flamengo, vai cumprir o protocolo e não vai para essa partida contra o Bahia, está fora também. Muito possivelmente o Vasco deverá entrar em campo aí com Léo Jardim, PH, zaga com Cuesta e Lucas Freitas, que está de volta depois de cumprir a suspensão no clássico contra o Flamengo pelo terceiro cartão amarelo. A lateral esquerda, mais uma vez aí com o Pumita improvisado, foi bem no clássico. Esperamos que amanhã ele também jogue bem. Mais à frente ali o meio campo com Hugo Moura, Barros e também Coutinho, ataque, possivelmente Nuno Moreira ou David. Não sabemos se o Nuno Moreira vai estar 100%. O que a gente sabe é que pelo menos relacionado ele vai ser. Não sabemos se ele vai ser titular, mas eu acredito que sim. A princípio, Nuno Moreira, Verratti e também ali na ponta direita o Andrés Gomes, jogando a primeira vez como um ponta direita aí no jogo do Vasco, já que ele foi contratado para atuar nas pontas, né? Atuou mais na esquerda do que na direita, posição de origem do atleta, onde ele mesmo já revelou na entrevista coletiva que tem um apreço melhor por aquela posição, ele se sente melhor
jogando ali como um ponta-direita do que, por exemplo, outras posições. Mas no Vasco ele vem jogando bem, ele também jogou bem pela ponta esquerda, é um jogador que pode ser decisivo, pode ajudar o Vasco de alguma forma também amanhã. Como eu falei mais cedo, estou confiante, cara, eu acho que o Vasco amanhã consegue tirar a barriga da miséria, vai voltar a vencer em São Januário, o retrospecto é muito ruim, principalmente com o Diniz aí no comando do Vasco, quando o assunto é jogos em São Januário. Eu acho que amanhã é 3-1 Vasco, cara. Um gol para cada ali, Coutinho, Andrés Gomes e também Verratti. O Verratti desencantando mais uma vez aí. E como de prática o Vasco sempre leva gol, acho que amanhã não vai ser diferente, vai acabar tomando um golzinho aí, mas vai vencer o jogo. Eu acho que vai ser um jogo que vai dar para o Vasco conseguir vencer. O Bahia não está tão bem assim, por mais que esteja na parte de cima da tabela. Vem de resultados horrorosos, eliminação no meio aí também na Copa do Brasil para o Fluminense. Não tá com aquela moral toda como já teve em outros momentos no campeonato. Esse ponto foi favorável para o Vasco, esse jogo ter sido adiado, né? Porque quando era para acontecer o jogo, entre aquelas datas onde o Vasco jogou contra o Independiente Del Valle, o Bahia também jogou na Sul-Americana nos playoffs, o Bahia estava melhor, né? Tava com um time um pouco melhor, tava mais entrosado, o time tava no oba-oba, tava um pouco mais encaixado, né? Dessa vez agora, o Bahia chega um pouco mais bagunçado e a gente espera que o Vasco leve a melhor e tenha vantagem amanhã no confronto e vença o jogo sem vacilar, como fez contra o Ceará, né? Comentem qual o seu palpite, qual o seu placar. Só complementando esse jogo contra o Bahia, tivemos atualização aí trazida pelo canal do Mário Coelho, que amanhã vamos ter um jogador da base relacionado para o banco de reservas. E esse jogador é o atacante Minetti, o centroavante Diego Minetti, aí do Sub-17 do Vasco. Está treinando entre os profissionais do Vasco, segundo as informações, ele vem se dedicando bastante e se destacando nos treinamentos, juntamente com os profissionais. E deve ser a novidade aí no banco de reservas amanhã para esse confronto tão importante. Comentem o que você acha do Fernando Diniz dando oportunidade ao jovem garoto. Por falar em jovem garoto em base do Vasco, o Vasco pode negociar em breve 2 jogadores aí da base, né? Um deles a gente já sabe que é o Ryan, mais cedo a gente até explicou a situação do Ryan aqui. O jogador pode ser vendido para o futebol europeu por aproximadamente 250 milhões de reais, conforme foi trazido pelo canal Atenção Vascaínos. A outra informação também, complementando a primeira do canal Atenção Vascaínos, trazida pelo jornalista Lucas Pedrosa. Segundo o jornalista, o Vasco não pode pensar em vender o Ryan por menos de 20 milhões de euros. Não tem como pensar nisso. É um jogador que é para ser vendido por 25 milhões de euros no mínimo. Se fosse aí um atleta do nosso pau rival, seria vendido por 30 a 35 milhões. As informações trazidas inicialmente pelo canal Atenção Vascaínos é de que o clube europeu iria pagar a multa rescisória do atleta de 40 milhões de euros. Como a gente falou, aproximadamente 250 milhões de reais. Existe também uma possibilidade, se o Vasco não vender pela multa rescisória, ficar com a porcentagem do atleta, esses valores de 250 milhões de reais serem um pouco mais baixos, né? Talvez ali na casa de 200 milhões de reais, o que não deixa de ser um ótimo valor para o Vasco. Vale ressaltar que, segundo as informações, o Vasco negou uma proposta do Porto de Portugal de 17 milhões de euros. Essa proposta teria sido feita no mês passado, em agosto, aproximadamente 107 milhões de reais. O Vasco não quis negociar o Ryan com o Porto por esses valores e a negociação não deu certo, o jogador seguiu normalmente aí no Vasco. Torcendo para que realmente o jogador seja vendido por essa quantia de 250 milhões de reais, claramente vai equilibrar muito aí as finanças do clube. Outra situação de jogador que pode deixar o Vasco é o lateral direito Paulinho. O Atlético Mineiro não desistiu do jogador, segundo o jornalista Lucas Tanaka, que cobre o dia a dia do Atlético Mineiro lá em Minas Gerais. O Paulinho segue na mira do Galo e o jogador é esperado para a próxima temporada. A prioridade do clube mineiro é a renovação do Saraiva, mas o jogador aí é um plano B caso o Galo não consiga resolver outra situação para a lateral direita. E o jogador tem o desejo de jogar no Galo, segundo as informações. Com certeza, é um jogador promissor, né? Fez um bom campeonato carioca nos jogos iniciais ali, fez uns golzinhos, foi para a seleção sub-20 do Brasil e depois sumiu, né? Não conseguiu mais ter minutos aí, até porque o PH é o melhor lateral aí do futebol brasileiro disparado, não tem como ele perder a posição para nenhum lateral direito aí do Brasil. E o Paulinho se viu numa situação muito mais complicada aí para ganhar espaço no Vasco. Teve uma oportunidade do Vasco emprestá-lo a um clube da Série B, a negociação não aconteceu, esse clube seria o Volta Redonda, e depois ele voltou para o Vasco. Também se falou bastante que ele poderia voltar a ser emprestado por Volta Redonda, não aconteceu esse empréstimo, ele acabou ficando no Vasco. O Atlético Mineiro surgiu aí nos últimos tempos como interessado em contratar o jogador. Assim que tiver alguma novidade, se o Vasco vai vender ou não o Paulinho, a gente vai trazer aqui no nosso canal.
Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. Muito obrigado. E é nóis.